O Tribunal de Justiça do Espírito Santo emitiu os primeiros documentos de identificação de ex-detentos por meio do programa Fazendo Justiça. A iniciativa é uma parceria do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso para superar desafios no sistema penitenciário em todo o país. Foram expedidas 20 certidões de nascimento de presos que acabaram de deixar a prisão no Espírito Santo. A emissão desses documentos foi possível com informações do Sistema Eletrônico de Execução Simplificado do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta centraliza as informações de processos de execução penal de todo o país. Agora, ela também permite a elaboração de listas de pessoas que já saíram ou estão perto de sair do sistema prisional. Com isso, as secretarias de administração penitenciária dos estados podem pedir a nova documentação e garantir que detentos tenham condições de retomar a vida em liberdade com dignidade. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 10 estados, mais de 70% dos presos não têm documentos básicos como identidade, CPF ou título de eleitor. Quando o Poder Judiciário começa a fazer esse tipo de ação, como eu mencionei, com essa resolução do CNJ, para pelo menos eles saírem de lá com o documento em mãos, a partir do momento em que se tem essa iniciativa, talvez haja uma luz no túnel para que quando essas pessoas cumprirem suas penas e tiverem que ser reinseridas na sociedade, seja mais fácil essa ambientação, tanto para eles quanto para nós que estamos aqui fora. A medida já conta com a adesão de 20 unidades da federação e deve estar em funcionamento em todo o Brasil até o fim do ano. A ação faz parte do projeto Fazendo Justiça, uma parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para enfrentar desafios no sistema penitenciário. 150 instituições apoiam a iniciativa para facilitar a emissão dos documentos. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Fernando Melo. Boa tarde, doutor Fernando Pessoa Melo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer participar com você aqui da TV Justiça. Bom, é uma ação de cidadania que envolve autoestima, respeito, resgata a dignidade desses egressos, dos detentos. De que forma o CNJ atua nessa ação nacional ao lado do PNUD? Rafael, o Conselho Nacional de Justiça tem um papel fundamental nos termos do artigo 103b da nossa Constituição, que é a missão de desenvolver políticas judiciárias, políticas públicas judiciárias, que consigam promover a efetividade e unidade do Poder Judiciário, cujas atividades devem ser orientadas para os valores de justiça e paz social. E, nesse intuito, o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, presta assistência técnica com o objetivo de detectar problemas e propor melhorias para a gestão das prisões brasileiras e o desenvolvimento dos nossos sistemas prisionais, Brasil afora, estimulando e induzindo a articulação de políticas públicas e práticas relacionadas aos desafios do sistema carcerário brasileiro. Nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro, à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 347, se encontra em um estado de coisas inconstitucional, ou seja, há um quadro de violação massiva, generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, direitos humanos de um conjunto de pessoas, causado pela prolongada omissão das autoridades no cumprimento das suas obrigações de garantia dos direitos e cuja superação nós só conseguiremos alcançar com transformações estruturais e atuação conjunta de diversos atores do sistema. Nesse sentido, é que ainda no ano de 2018 foi realizado um termo de cooperação entre o nosso Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, com esse objetivo de superar os problemas estruturais, combater esses problemas que marcam essa crise do nosso sistema penitenciário brasileiro.
Então, a identificação... Por favor, pode concluir, doutor Fernando. E aí, nesse sentido, é que foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD da ONU, justamente para desenvolver ferramentas e estratégias virando fortalecimento e monitoramento da fiscalização dos sistemas prisional e socioeducativo. Esse dado chama muita atenção, né? Na reportagem nós citamos que 70%, em 10 estados pelo menos, 70% dos presos não têm documentos de identificação civil. É uma medida para eles e para a gente também, como bem lembrou na reportagem, porque eles vão voltar, né? Então, essa medida da identificação civil é, assim, digamos, o primeiro degrau de outras que serão implantadas, que estão sendo implantadas e muito bem acompanhadas pelo CNJ para ressocialização? Com certeza, Rafaela. O exercício pleno da cidadania, ele precisa ser mediado pela existência e posse da documentação civil básica. Então, a documentação civil é, sim, o nosso primeiro passo para garantir as condições necessárias para que todos os brasileiros possam, então, exercer os seus direitos relativos à cidadania, que ficam absolutamente obstaculizados se eles não tiverem a documentação básica. Então, essas pessoas que estão em situação de privação de liberdade precisam ter esses documentos para que possam, como você já disse, se reintegrarem à sociedade. Isso é bom tanto para eles como para a nossa sociedade em geral, concretizando, então, esse propósito da pena de ressocializar e reintegrar essa população privada de liberdade. Agora eu vou falar numa questão que me parece um desafio quando a gente fala em um banco de dados nacional com a identificação, as informações dessas pessoas, né? Eu não sei se esse é um gargalo, mas nós temos também uma medida que vai fazer com que nós possamos avançar nessa seara. Eu me refiro à identificação biométrica. Todos os presos estão participando, terão acesso? Como é que vai funcionar na prática? Então, a correta identificação civil dessas pessoas decorre do mandamento da individualização da pena, que é um mandamento contido na nossa Constituição e o compromisso do Poder Judiciário de promover essas políticas públicas. Então, toda a população carcerária, seja ela que já se encontra no sistema, aquelas que vão entrar no sistema, aquela população que está saindo do sistema, terão, sim, as suas biometrias coletadas para que a gente consiga alimentar o banco de dados da Identificação Civil Nacional, que é de gestão do Tribunal Superior Eleitoral, em mais uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, e cujo objetivo é determinar, então, a correta identificação das pessoas no nosso sistema. A gente sabe que, muitas vezes, a gente sequer conhece as pessoas que estão dentro do sistema prisional. Isso vai garantir com que elas consigam exercer os direitos da sua cidadania e garantir também, numa outra perspectiva, uma maior segurança pública, porque nós teremos, com certeza, o conhecimento dessas pessoas, vamos conseguir individualizar todas elas e fazer, então, com que a segurança pública se fortaleça ainda mais no combate também à criminalidade. Bom, certamente será um trabalho árduo, né? Pensando no Brasil como país continental, do tamanho, né? Enfim, das proporções. Só tem mais ou menos uma perspectiva de prazo? A nossa perspectiva a longo prazo é implementar todo esse fluxo de documentação civil na porta de saída do sistema, que é aqueles que vão readquirir a liberdade, até o final do ano, implementando esse projeto de identificação civil desde a fase judicial, com as audiências de custódia, ou então naquele primeiro momento em que a pessoa tem contato com o Poder Judiciário, e abrangendo, naturalmente, todo o nosso país. Fechando, então, a porta de entrada dessas pessoas já ainda em 2021. Esse é o projeto Fazendo Justiça da gestão do ministro-presidente Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça, permitindo, então, uma ressocialização e um fortalecimento da segurança pública. Excelente iniciativa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, doutor Fernando Melo. Ótima tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço.